Ser uma criança encapetado e guerreiro é algo de outro nível. Bem, todo mundo já foi criança uma vez, e sabemos que não é nada fácil ter que aturar de criança, principalmente quando se tem irmãos para ficar de babá. E não estou falando isso de experiência própria, não, pois quem experienciou isso foi a minha irmã mais velha, que teve todas as histórias guardadas e foi me contar muito depois, quando eu não sabia de nada. Você prepara que algumas histórias vão ser cabulosas. Inclusive, antes de tudo, vale ressaltar que todas as histórias que eu vou contar, na verdade, já aconteceu enquanto eu morava de condomínio, antes de mudar de casa. E também não tenho exatas datas para especificar, mas que ainda não me impede de contá-las. Uma vez estava eu e minha irmã mais velha. Ela estava cuidando de mim para não ter que aprontar algo, mas como ela estava bem ocupada, ela decidiu ligar algo na televisão e botar algum desenho para assistir, enquanto ela resolveu os problemas dela e foi no quarto, achando que tudo estava bem. Passou um tempinho, fazendo nada, entediado e assistindo televisão, pequeno diabinho teve uma excelente ideia. E se eu colocar essa toalha que está na minha mão e colocar na pia? Então eu pensei e fiz. Eu simplesmente peguei algum pano próximo de mim, coloquei dentro do ralo da pia do banheiro e fui dormir, achando que tudo ia ficar tudo bem. Quando passou algumas horinhas bem lentinhas, a minha irmã tinha acordado primeiro que eu. E quando ela foi descer para calçar os seus chinelos, ela só sente algo molhado. Ela olha para o chão e o resto do apartamento tava tudo inundado. E spoiler, ficou uma poça de piscina dentro do apartamento e estava vazando até de fora do apartamento. E depois desse longo momento de desespero, tudo se resolveu com umas grandes ajudas e eu tomei um leve castigo para aprender a nunca mais fazer isso de novo. Esse negócio foi sério. Uma outra história que eu já escutei tanto dos meus pais que um dia eu estava na minha sala, fazendo algumas besteiras, provavelmente brincando com os brinquedos que eu tive. Brinquei, mas ficava tudo entediado. Tudo aquilo lá tava chato. Então, como um pirralho que eu era, fui sutilmente andando até minha irmã. Olhei para ela e perguntei. Posso jogar no seu celular? Mas, como de esperado, ela se recusou a entregar o aparelho eletrônico dela. Chateado fiquei, então fui para outro cômodo e perguntei para meu pai. Posso jogar no seu celular? E ele deu o celular dele. Não perdi tempo, eu fui diretamente para a sala de estar jogando o celular do meu pai. Vale ressaltar que nessa sala de estar que eu estava, tinha uma janela atrás do sofá. E ao lado dessa janela ficava a porta da cozinha, que podia ver do outro lado da sala tudo o que acontecia. Desde então eu não sei o que aconteceu, se tive algum surto ou motivo para fazer isso, que eu simplesmente fiquei na altura da janela, que, detalhe, não tinha grade, e joguei o celular do meu pai na janela, arremessei. E como meu pai foi ver a sala de estar, ele simplesmente só viu o movimento de algo arremessar na janela. E era eu. Depois disso ele perdeu o celular, mas conseguiu comprar outro. Mas você acha que é só isso? Não, não, não. Uma vez eu fui perguntar pra minha irmã várias e várias vezes se eu podia mexer no celular dela para jogar vários joguinhos. Enchendo o saco dela. Só que eu enchi tanto o saco dela que ela apenas aceitou e foi assistir televisão. E eu fiquei todo feliz, segurando aquele objeto que não é lógico. E, como no mesmo ocorrido, eu peguei aquele objeto e joguei com tudo pela janela. E quando minha irmã veio para pegar o telefone dela, só perguntou onde estava o telefone dela. Eu olhei para ela olhou para mim, olhei para ela e apontei na janela. Depois disso é só história, porque o quando que ela ficou brava comigo não tem escrito. Ah, além disso, teve mais uma outra história envolvendo arremessar telefones pela janela. E por algum motivo eu consegui pegar um telefone de uma vizinha minha, que eu nem conversava, né, eu nem conhecia ela, do primeiro andar. Lembre-se que tinha 6 andares, um apartamento relativamente grande. Eu só joguei o celular, tive alguma reação e arremessei pela janela de novo. E depois disso, meus pais tiveram que pagar outro telefone pra moça porque eu quebrei o telefone dela. E agora, para finalizar com chave de ouro, uma história que foi tão marcante para mim e para minha irmã que esse dia foi só pura loucura. Mas preciso avisar que o que eu vou contar é provável que possa causar gatilhos. E olho para essa história completamente séria e de forma madura em relação a isso. Um dia, no apartamento,
Em um clima leve, pássaros cantavam e carros passavam nas ruas. E eu, então, estava no quarto da minha mãe, brincando com meus brinquedos e tendo uma imaginação bem criativa. Mas o pequeno Mike estava cansado de brincar e queria fazer algo radical. No quarto que estava tinha uma janela, e nessa janela tinha uma grade de corda para prevenir alguns tipos de acidentes que poderiam acontecer. Mas o pequeno Mike ignorou completamente a regra de sua janela e simplesmente se enfiou, ficou pendurado na janela, de corpo fora, somente com os pés pendurados fora da janela. Mas Mike não estava entendendo nada, até vista alguém gritando bem embaixo da janela quem que estava, mas não entendia os sussurros. Então apenas estive pendurado. Até que sinto puxão dentro da janela e adivinha, era minha irmã. Ela estava segurando com todas as forças, preocupada, tentando tirar aquele bebê fora da janela pendurada, pedindo ajuda. Até que a minha mãe chega depois de receber várias ligações do apartamento e socorrer aquela situação. E depois de ser salvo naquela situação que literalmente podia dar morte, eu consegui sair daquela situação de quase morte, né? E saí pra continuar brincando no meu quarto da minha mãe. Como vai? Eu quero agradecer de verdade, de coração. Muito obrigado pelo apoio que recebi no meu primeiro vídeo. De verdade, eu não sei nem como agradecer vocês. Vocês são uns amores. E se você está acabando de me conhecer, tenta dar uma passada lá no meu primeiro vídeo. Que tal você ser um dos meus primeiros apoiadores, hein? Muito obrigado e vejo vocês na próxima história.